Bem no coração da fronteira agrícola do Brasil, lá em Mato Grosso, existe uma rivalidade fascinante. De um lado, Sorriso, que é a força bruta do agronegócio. E do outro, Sinop, um polo que pulsa com serviços de oportunidades. São duas potências, com duas visões bem diferentes. E a pergunta, baseada em dados, é bem direta. Quem realmente leva o título de Gigante do Nortão? Olha, é bom se preparar, porque os números e as histórias por trás dessas duas cidades, viu, podem surpreender e muito. Ok, vamos apresentar as nossas competidoras de forma mais oficial. De um lado, a gente tem Sorriso com um título que impressiona, Capital Mundial do Agronegócio. E do outro, Sinop, conhecida como a Capital do Nortão. Só pelos apelidos já dá para sentir o peso dessa disputa, né? Para a gente entender como elas são hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para as origens. O jeito que cada cidade começou é radicalmente diferente e explica muita coisa sobre os pontos fortes de cada uma. Vamos mergulhar nessa história. A primeira grande diferença já está aqui, o tempo. Sinop foi fundada lá em 74 com uma visão muito estratégica de ser um ponto central para toda a região. Isso deu para ela, olha só, 12 anos de vantagem para se estabelecer como esse hub. Sorriso só veio bem depois, em 86, e com um propósito muito mais específico. Essa frase aqui resume perfeitamente a alma de Sorriso. A cidade não cresceu junto com o agronegócio. Ela foi literalmente criada pelo agronegócio. É um projeto pensado para máxima eficiência na produção, para transformar a força da terra numa potência econômica bilionária. Já a Sinop se desenvolveu de um jeito bem diferente. A vocação dela era outra. Desde o comecinho, o plano era ser um imã, um polo que atraísse comércio, serviços, logística e, claro, gente de toda a região. A estratégia não era produzir em si, mas sim servir quem produz. E essas origens tão distintas acabaram moldando os motores econômicos de cada cidade, que é o verdadeiro coração dessa rivalidade. De um lado, produção em massa, do outro, uma diversidade de serviços. E aí, no primeiro round dos números, a vitória parece óbvia. O Produto Interno Bruto de Sorriso, o famoso PIB, é bem maior, impulsionado por uma produção agrícola que bate recorde. É a força bruta da economia em números absolutos. Ponto para Sorriso. Mas o PIB não conta a história toda. Esse gráfico aqui revela o grande segredo da força de Sinop, a diversidade. Enquanto o Sorriso concentra todo o seu poder num ponto, Sinop distribui o seu entre comércio, serviços, logística, educação. É uma economia mais balanceada e, quem sabe, até mais resiliente. Agora, essa tabela ela é como a peça final do quebra-cabeça econômico. Sim, é verdade, a renda por pessoa é maior em Sorriso, mas o ponto crucial é onde esse dinheiro é gasto. E a resposta é que a maior parte dele circula, gira mesmo, é no comércio de Sinop. E isso consolida o papel da cidade como grande centro de compras e serviços da região inteira. Certo, já vimos os números. Mas e na prática, como é viver nessas cidades? Vamos sair um pouco da economia para explorar a realidade, a atmosfera de cada uma. Os estilos de vida são um reflexo direto da vocação de cada uma. Sorriso oferece aquela eficiência planejada, é mais tranquila, tem uma altíssima qualidade de vida, uma infraestrutura moderna. Já Sinop é pura energia urbana, tem o aeroporto movimentado, as grandes universidades, os hospitais que são referência. É um centro de oportunidades que, parece, nunca para. Com presentes tão fortes assim, fica a pergunta: para onde esses gigantes estão correndo? Vamos dar uma olhada nas estratégias que vão definir o futuro de cada uma delas. A questão para o futuro não é se elas vão crescer, mas como. Os caminhos se abrem. Sorriso aposta em dominar ainda mais o seu setor, com foco total em tecnologia e sustentabilidade. Já Sinop busca ser o cérebro, o centro logístico e de inovação de toda a região. São estratégias bem diferentes, mas que no fundo se complementam. E chegamos ao momento decisivo. Depois de analisar a história, a economia, o estilo de vida e o futuro, é hora de dar um veredito nessa disputa de titãs. A pergunta foi feita lá no início e agora, com todas as cartas na mesa, vamos respondê-la. Quem é, afinal, o verdadeiro gigante do Nortão? E a resposta, assim como a própria região, não é tão simples. Se a gente define poder como riqueza bruta, quem gera mais dinheiro, aí a coroa é de Sorriso, sem dúvida. Mas se poder significa influência, ser o centro estratégico que conecta e serve uma região inteira, aí o domínio é de Sinop. No fim das contas, talvez a competição seja a parte menos importante dessa história toda.
A verdade é que a força de uma cidade alimenta a outra. A produção de Sorriso precisa da logística de Sinop, e os serviços de Sinop prosperam com a riqueza gerada em Sorriso. Juntas, elas não apenas competem, elas constroem uma das regiões mais prósperas do Brasil. Isso prova que, no final, a maior vencedora é a própria região.